Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu tô diferente aqui, eu tô maior na tela porque eu vou explicar como que as nossas aulas vão andar daqui em diante, né? É, a gente já viu bastante verbos, na próxima aula a gente vai ver os dois verbos ali, o uso, vamos fazer um pequeno exercicinho, tá? Hoje, como eu tô na correria, o que eu vou fazer? Eu vou explicar, tá? Só para vocês não ficarem sem vídeo, e vocês vão ver que agora a gente vai dar uma acelerada, porque a nossa estrutura já está bem definida, tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou explicar lá o do you make, a diferença bonitinha, fazer exercício, tudo legal, né? Fazer uma revisão bem feita. Nossa próxima aula provavelmente vai ter uns 20 minutos, tá? Que eu quero explicar passo a passo tudo. E aí depois eu vou colocar um texto para vocês lerem, tá bom? Após isto, o que nós vamos fazer, tá? Eu vou até abrir aqui o arquivo para vocês verem qual que vai ser a sequência de aulas que a gente vai fazer, tá? Mas assim, as próximas duas aulas, muito provavelmente, tá? O Do You Make com calma, explicando bonitinho o uso de cada um dos dois, tá? E aí depois eu vou acelerar, porque o mais importante é que vocês memorizem os verbos, não importa a conjugação deles no texto, tá? E aí eu vou deixar um arquivo, provavelmente, ou na descrição eu vou colocar 3, 4 textos, tá? Pra gente completar logo esse presente simples. Porque, pessoal, é tudo igual, tá? Conjugação de todos os verbos que vierem depois vai ser tudo igual. Então vamos poupar aulas, né? Porque senão eu teria que fazer mais 2 semanas de aula só para terminar esses verbos. A gente termina já na quarta-feira, na quinta-feira já acabou, tá bom? Aí a gente muda, fala do presente contínuos, né? Do que estamos fazendo no momento. E aí a gente vai acabar voltando inevitavelmente pro verbo to be, que a gente viu lá no começo do curso. A gente vai ver de novo, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo e já volto. Bom, pessoal, já abri aqui o arquivo, tá? Não se preocupem em identificar tudo. Eu já separei tudo bonitinho. Então, assim, no nosso curso grátis que eu estou fazendo aqui no YouTube, provavelmente, tá? Como eu não vou ter tempo de fazer o PDF completo, eu vou mandar esse arquivo em Word para vocês, né? Eu só vou limpar ali os prompts que eu pedi para o chat GPT para fazer a sequência que eu queria, né? Que fosse o curso. Futuramente, tá? Eu vou fazer um PDF bonitinho e aí eu vou colocar à disposição de vocês, tá? Na descrição. Provavelmente desde a primeira aula, tá? Depois eu crio um arquivo assim que eu terminar para vocês poderem baixar o PDF completo, tá? Para vocês não ficarem, né, sem nada. Então essa semana eu já pretendo já, tipo, organizar tudo, né? Desde a sequência de verbos que a gente vai fazer até disponibilizar também esse arquivo aqui, tá? Eu tô no não tô no Word, tá? Eu tô no Writer, que é de graça, mas aqui tem as mesmas funções, tá, pessoal? A gente teve o texto 1, a gente já leu. To be have, have like, love, hate, prefer, tudo isso daqui a gente já viu. E aí a gente, ó, o verbo go também, o verbo come, né? E aí, a gente meio que pulou, né? Ó, e aqui eu já até deixei o exercício que a gente vai fazer, tá? Já deixei separado o link aqui. Então, quando eu for abrir a aula, né? Já pra gente fazer a leitura do texto, eu também vou abrir aqui pra gente fazer o exercício, né? Aqui depois eu apago o link bonitinho, né? Eu vou deixar sempre assim, ó, separado ou por uma linhazinha ou duas, tá? E aí o que vai acontecer depois, tá? A gente explicou o do you make, bonitinho, fizemos mais frases, né? Fizemos os exercícios para entender o contexto. Aí a gente vai direto, tá? Então a gente vai pegar aqui, como a gente já viu, né? Mas ó, eat drink, tá? Eat drink vai ser rapidinho, porque literalmente é eat drink mais a comida ou a bebida. Pessoal, simples, tá? Vou fazer duas frasezinhas de exemplo e aqui vocês vão ler o texto, tá bom? Depois, ó, study e work, tá? Então, study e work, ó, estudar e trabalhar, também. Texto 11. Texto 12. Listen and watch. Listen and watch, né? Também, dois verbinhos simples, né? E aí depois, ó, take, tá? O verbo take. O take depois, tá? No futuro, provavelmente no passado eu dei uma explicaçãozinha melhor, mas também é mais importante que vocês entendam, tá? Provavelmente eu vou fazer uma aula do take separada posteriormente para explicar ele, porque ele tem 6 significados assim que a gente vai usar no dia a dia, 6 traduções. Eu queria montar uma frasezinha com cada tradução para vocês entenderem direitinho quando ele vai aparecer no texto para vocês, tá? Mas caso não dê tempo, eu faço bala do take e do get, tá? O take e o get são muito parecidos nisso. Tanto que eu acho que o texto 14 é o get. Deixa eu ver aqui. O 14 é o get, tá? Então provavelmente eu faço uma aula dos dois, tá? Futuramente. Seja no presente contínuo, no futuro ou no passado, tá? Nesse momento eu quero fazer uma coisa rápida. Então, o take eu vou falar assim, ó, significa isso, isso, isso.
memoriza, get, isso, sem muito exemplo, tá? Talvez eu faça um exemplinho só com cada. Vocês podem ver que tem muito verbo para ver, né? Então, assim, ó, o texto 14 é o penúltimo. O texto 15 vai ser o último. Então, a gente vai pro 15 aqui, ó, que é o want, you need, tá? Então, querer e precisar, e aí acabou. Depois, ó, o texto 16, a gente vai ter uma transição para o presente contínuo. Então, nessa semana eu vou explicar o presente contínuo, como ele funciona, como é a estruturinha. Vou relembrar um pouquinho com vocês o verbo to be. Vamos fazer algumas frases. E aí depois, ó, 16, 17, 18 é contínuos, ó, 19, 20, 21, tá? Eu acho que aqui, ó, até o 21, tá? O 21 é o último no contínuo, depois a gente vai para o futuro. Aí, beleza, ó. Então, ó, a gente tem o quê? Umas meia dúzia de aulas do contínuos, né? Eu vou tentar também deixar ela menor, tentar deixar ela em pelo menos aí uns... Vou tentar fazer em umas 3 aulas, tá? Vou tentar fazer 2 verbos por aula aí do contínuo para ver se nessa semana a gente já avança bem para a semana que vem já terminar o contínuo, tá bom? E essas aulas, assim, a partir de agora, pessoal, eu peço que vocês assistam com calma, tá? Cada uma dessas aulas. Acompanhe o arquivo, tá? Eu vou deixar já esse arquivo, provavelmente, eu já vou subir para a nuvem amanhã, tá? Provavelmente. Se eu não subir amanhã, eu vou subir essa semana, tá? E esse arquivo eu quero que vocês baixem para acompanhar, tá? Eu sei que tem gente que tá na correria querendo ler o máximo possível. Pessoal, leiam todos os textos, tá? Mesmo que a gente não tenha visto ainda nas aulas, leiam tudo, tá? Já se acostumem com as estruturas, né? Que aí quando vocês assistirem o vídeo vai ficar muito mais simples. E também para quem acompanhou o curso antigo, tá? Ter esses textos aqui para ler vai ser maravilhoso. Então, assim, a aula de hoje, tá? Ela é bem curtinha, é só para explicar o que vai acontecer, tá bom? Nessa semana e na próxima. Aí depois, na outra semana, eu vejo o que eu faço, né? Tipo, a gente vai falar do will, do futuro do will, né? Bem simples, mas eu vou também ter que explicar o going to. Então, talvez, né, na outra semana, will going to, né? E aí a gente vai pro passado. Então, assim, no começo de dezembro a gente já tá no passado, que é vamos dizer assim, o último tempo verbal, né? Que a gente vai ter várias nuances, né? Eu vou explicar o passado, verbo regular, verbo irregular, né? E aí a gente meio que acaba essa revisão aqui de texto, tá? Só que eu vou passar mais 2 tempos verbais extras nas nossas aulas de preparação para a prova, tá? Então, assim, nesse nosso cronograma, a gente tá com 27 aulas, né? Até a aula 30 acabou aqui, né? Aí até a aula 40, até a aula 35, 36 acabou o presente contínuos. Até a aula 40 e pouco acabou o futuro. E até a aula 50 mais ou menos acabou o passado, tá? Talvez eu demore um pouquinho mais do passado, vá até os 55, mas aí a gente fica com 10 a 5, 10 aulas aí para fazer a revisão, tá? Então, assim, é só para vocês verem que o cronograma tá aí, né? Tô tentando seguir. Eu dei uma atrasada nas últimas semanas, até na postagem das aulas e também, né, algumas aulas eu me empolguei e fiz exemplos demais, tá? Mas eu acho que nessa parte, para vocês absorverem, né, o conteúdo, é melhor ter mais conteúdo do que menos, né? Tá bom? Então, pessoal, só para explicar para vocês como vai funcionar, tá? Essa aula aqui muita gente vai falar, nossa, que tempo perdido, né? Tá explicando essas coisas, mas é só para vocês terem a noção, tá? Que a gente tá dentro do cronograma e vai dar tempo de terminar tudo até o final do ano, perfeito? É só isso que eu quero deixar claro. Vai dar tempo, pessoal. A gente precisa só de mais 33 aulas só para acabar as nossas aulas aqui, né? E 33 aulas dá para fazer até o final do ano, tá bom? Como a prova não deve mais acontecer esse ano, né? Até o final do ano vocês fazem essa revisão. E aí no ano que vem, se houver interesse, a gente começa a fazer umas lives, né? Então, assim, quem quiser também que a gente faça lives, né? Já deixa aqui nos comentários. E, pessoal, chamem mais pessoas para estudar com vocês, tá? Que essas aulas aqui tipo, eu tô fazendo mais por hobby, porque eu gosto muito e por causa do feedback de vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando aí, né? E que o feedback continue sendo bom, né? E caso tenha alguma sugestão aí, né? Que eu poderia abordar, vocês me avisem, tá? Mas eu, igual eu falei para vocês, tá? As últimas aulas vai ser tudo de texto, né? A gente vai pegar exercício de prova, vai ler texto. Então, assim, as últimas aulas vai ser, vocês vão ver que vai haver uma evolução, né? Vocês vão notar tudo que vocês evoluíram nesse tempo que a gente teve desde o início, né? Desde o zero ali, desde o verbo to be, aquelas frasezinhas bem naniquinhas, né? Até um texto gigantesco, tá bom? Pessoal, muito obrigado e eu vejo vocês na nossa próxima aula aqui no canal.